Bom, vamos direto ao ponto. Bem-vindos a esta nossa exploração visual, onde a gente vai mergulhar fundo na religião mais antiga do mundo e a terceira maior em número de seguidores. Nós vamos traçar juntos o fluxo dessa tradição imensa, saindo lá das suas origens geográficas na antiguidade e chegando até os seus textos filosóficos fundamentais. A ideia aqui é trazer clareza para alguns conceitos bem profundos. E para a gente entender o peso absoluto do que estamos analisando hoje, pensa nesse número, 1,2 bilhão. Isso representa cerca de 15% de toda a população global. Então, não estamos falando de um grupinho isolado de crenças do passado de jeito nenhum. É uma tradição viva, gigantesca e super vibrante que influencia e molda a cultura e a visão de mundo de mais de 1 bilhão de indivíduos todos os dias. O nosso roteiro de hoje é o seguinte: o que é o hinduísmo, Deus e a alma universal, karma, samsara e moksha, os caminhos e práticas, shruti e smriti e, por fim, vamos fechar com a sabedoria dos Upanishads. Ponto número 1. O que é o hinduísmo? A origem no rio Indo. A etimologia da palavra já entrega bastante coisa. Sabe, o termo hindu não começou estritamente como um conceito religioso unificado. Na verdade, ele vem de uma palavra persa antiga usada para nomear o rio Sindhu, que a gente conhece no Ocidente como rio Indo. No começo, era basicamente um termo geográfico, sabe, um nome que os estrangeiros usavam para falar das pessoas que habitavam as terras além daquele rio imenso. Ou seja, o hinduísmo não tem um único fundador histórico. Ele funciona muito mais como um rio gigantesco, onde várias tradições e práticas independentes foram convergindo de forma pacífica ao longo de milhares de anos. E isso nos leva a um conceito central. Quando a gente olha de dentro da própria tradição, o termo nativo mais usado é Sanatana Dharma. Essa bela expressão em sânscrito se traduz mais ou menos como o caminho eterno ou a lei eterna. O foco aqui é a crença firme de que existe uma ordem universal, leis espirituais e deveres éticos que transcendem completamente a nossa curta história humana. Seguindo para o número 2, Deus e a alma universal, focando em Brahman e Atman. Essa ideia ilustra muito bem o amplo espectro da teologia hindu através de uma metáfora clássica que é super fácil de pegar. De um lado, a gente tem a escola do dualismo, ou Dvaita. Para eles, a alma do indivíduo e Deus são entidades totalmente distintas, e o grande objetivo é a devoção ao divino. O pessoal descreve isso como provar o açúcar. Afinal, para você curtir a doçura de Deus, você precisa estar separada dela, certo? Já do outro lado, tem o monismo, ou Advaita, que diz que o nosso verdadeiro eu, o Atman, no fundo é idêntico ao universo, a Brahman. O objetivo aqui não é provar nada, mas sim tornar-se o açúcar, percebendo que essa separação toda é só uma ilusão. Apesar dessas diferenças na filosofia, as fontes mostram que a realidade suprema se manifesta de várias formas diferentes. A gente tem os devas, que são esses seres celestiais radiantes e superpoderosos. Temos os avatares, que são encarnações físicas que descem à Terra, tipo os famosos heróis épicos Rama e Krishna, com a missão de restaurar o equilíbrio da humanidade. E também existe a figura de Ishvara, que basicamente personifica o infinito em um Senhor Supremo pessoal. É um jeito de trazer Deus para bem mais perto da compreensão humana. Ponto número 3. Karma, Samsara e Moksha. O ciclo da existência. Existe esse ciclo contínuo inegável chamado samsara. É como uma engrenagem que começa com uma ação do indivíduo, seja ela física ou mental. E essa ação inevitavelmente gera uma reação que deixa uma marca na alma. É aquela famosa lei neutra infalível de causa e efeito que a gente chama de karma. Essas impressões acumuladas acabam determinando as circunstâncias do próximo nascimento. Porque, olha, o corpo físico sempre chega à morte, mas a alma, levando toda essa bagagem de karma, segue direto para o renascimento. Os textos descrevem isso de um jeito muito poético, comparando a descartar roupas velhas e gastas para vestir roupas novinhas. Mas, afinal, qual é o grande objetivo de tudo isso? A meta final de verdade é moksha. Isso significa a libertação suprema, a fuga definitiva desse ciclo cansativo de renascimentos materiais. Quando se alcança moksha, o sofrimento mundano simplesmente cessa e encontra-se uma paz eterna, seja numa união completa com o Espírito Infinito ou habitando reinos celestiais lá com a divindade escolhida. Vamos para o número 4, os caminhos e práticas, navegando as águas. A grande sacada desse sistema é reconhecer que as mentes são completamente diferentes umas das outras, e por isso precisam de abordagens diferentes. Existem 4 rotas clássicas que são conhecidas como yogas, que significam métodos ou uniões. Tem o Bhakti Yoga, focado puramente no amor e na devoção a Deus.
O Karma Yoga, que é o caminho de realizar a ação correta e os deveres de uma forma bem altruísta. O Dhyana Yoga, feito sob medida para quem tem uma inclinação mais intelectual em busca de sabedoria. E o Raja Yoga, que usa uma disciplina mental super rigorosa e meditação profunda. A lógica é você escolher ou combinar esses caminhos de acordo com as suas próprias inclinações naturais. No dia a dia das casas, a prática também é altamente visual e tátil. É aí que a gente observa conceitos como puja e murtis. Puja são aqueles atos diários de adoração e reverência que geralmente acontecem em altares montadinhos em casa mesmo. Nessas cerimônias, o pessoal usa os murtis, que são aquelas estátuas e imagens sagradas, mas tem um detalhe crucial nas escrituras. Esses murtis não são adorados como se fossem apenas pedaços de madeira ou pedra, tá? Eles são respeitados como canais tangíveis onde a presença de Deus se manifesta justamente para ajudar a ancorar a mente durante a prática. Número 5. Shruti e Smriti, os textos sagrados. Existe um volume surreal de literatura antiga por trás disso tudo, e ela é metodicamente dividida em duas grandes categorias. Primeiro, Shruti, que significa literalmente aquilo que é ouvido. Esses são os textos considerados verdades universais cósmicas que foram reveladas aos antigos sábios. Eles guardam as raízes inquestionáveis do hinduísmo, como os Vedas e os Upanishads. Depois, a gente tem Smriti, aquilo que é lembrado. Essa categoria abraça toda aquela tradição que é passada de geração em geração, misturando conhecimentos humanos, códigos de leis e os imensos e fascinantes épicos, como o Mahabharata e o Ramayana. Chegamos ao número 6, a sabedoria dos Upanishads, o conhecimento final. A própria origem da palavra já traz uma imagem super intimista para a mente. O Upanishads se traduz literalmente como sentar-se próximo ao mestre. Tenta visualizar a cena, um antigo estudante indiano sentado de boa no chão de uma floresta bem tranquila, perto do seu guia espiritual, aprendendo em total silêncio, refletindo sobre os mistérios mais profundos da alma e do universo, buscando aquela iluminação real sobre o nosso ser. O que acontece aqui é uma evolução brilhante na forma de pensar da Índia antiga. Porque olha só, os textos mais velhos, os Vedas primitivos, colocavam muito foco na precisão dos rituais. Era a fogueira sagrada entoar o mantra exato para honrar deuses celestiais externos, sabe? Já os Upanishads representam uma quebra de paradigma enorme. O foco se volta totalmente para dentro. Vira uma exploração interna, filosófica, em busca da verdadeira natureza do Atman, do eu verdadeiro. É basicamente a transição de um sistema de ritual mecânico para uma meditação totalmente introspectiva. E para amarrar tudo isso, fica a nossa reflexão. No meio de uma sociedade moderna tão corrida, tão acelerada, como é que uma busca de milhares de anos pelo eu verdadeiro ainda faz tanto sentido na nossa procura por propósito no dia a dia? Esses ensinamentos ancestrais mostram que aquela necessidade humana de encontrar a paz e o nosso próprio lugar no universo continua intacta até hoje. A gente espera muito que essa exploração visual tenha ajudado a jogar uma luz sobre a beleza de todas essas ideias milenares. A nossa jornada pelo conhecimento continua, tá? Até a próxima!